Olá galera, eu sou o professor Eliomar e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Excel intermediário. Desta vez eu trouxe uma revisão das duas últimas aulas que nós estivemos aqui. Uma foi sobre a função conte-C e a outra sobre a função conte-6. Então eu trouxe como revisão para que nós possamos aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos. Então aqui está uma planilha que eu trouxe para nós analisarmos. Você pode imaginar porque está dessa forma, cadê as linhas? O que eu fiz? Eu vim aqui em exibir e tirei as linhas de grade, que são essas linhas que aparecem no Excel, para ficar com um formato diferente e a gente ir aprendendo a mexer em algumas ferramentas. Então eu vou tirar a linha de grade, você vem em exibir, linhas de grade, vou desmarcar este quadrinho para ficar sem as linhas de grade. Se você quiser colocar aquelas linhas da planilha, veja que está sem também. Você pode colocar o que são chamadas de bordas, as bordas da planilha. O que você pode fazer? Seleciona aqui a primeira célula, dá um Ctrl T, esse Ctrl T seleciona toda a região onde estão os seus dados. E aí você pode vir aqui na página inicial, nessa janelinha de vidro, você clica na setinha e pode escolher aqui todas as bordas, a tua planilha vai ficar com as bordas. Bom, esta planilha é um demonstrativo, imaginemos que nós temos aqui todos os funcionários de uma secretaria, né? Na nossa Secretaria de Educação, por exemplo, que somos muitos, e nós temos aqui alguns cargos, a matrícula desses funcionários, os cargos deles, a referência que cada um se encontra, deixa eu enlarguecer mais essa coluna, o salário de cada um e a data de contratação. Bom, nós queremos aqui tirar algumas informações dessa planilha. Então imagina que nós queremos saber aqui na questão 1, quantos professores fazem parte desta instituição, ou seja, desta secretaria. Então, nós poderíamos fazer isso aqui, algumas pessoas talvez responderiam contando, um professor, 2 professores, 3 professores, 4 professores e assim vai. Observe que é uma planilha pequena. Imagina que fossem todos os professores do estado. A ideia aqui é a mesma, nós vamos fazer com essa planilha pequena, mas funcionaria para uma planilha grande também. Então aqui onde eu coloquei resposta, nós vamos aplicar aqui a fórmula conte-C, aquela primeira, até porque aqui só pede um critério, está pedindo para contar somente os professores. Então eu posso escrever aqui igual conte-C, esta opção, vou dar um tab, lembrando que o tab é a teclinha que tem duas setas, uma para um lado, outra para o outro, está logo abaixo aí, logo acima do nosso caps look. Então, eu vou dar um tab, dessa forma a gente entra na fórmula. Então, conte-C, o que eu quero contar? Os professores. Então, eu preciso achar o nome professor na coluna onde tem o cargo. Então eu vou selecionar aqui a coluna B, que é onde contém todos os cargos oferecidos por esta secretaria. Este é o meu intervalo, ponto e vírgula, e agora vem o critério. O critério eu estou procurando por quem? O que a questão pede? Professor. Então, neste caso, eu vou escrever entre aspas duplas, lembra disso? A palavra professor. Professor, fecho as aspas e dou um Enter. Bem, nós temos aí 11 professores. Se você quiser conferir, eu falava isso na aula anterior, você pode colocar aqui em dados e coloca um filtro. Neste filtro você pode selecionar, desmarca tudo aqui, põe somente professor, só para a gente fazer uma conferência rápida. Pronto, aqui estão. Se você selecionar com o mouse,
você vai ver que temos aqui embaixo, acompanhe, 11, a contagem 11. 11 professores, o que bate com o nosso cálculo. Vou limpar aqui este filtro. Então, aqui está a resposta, 11 professores. Você poderia fazer isso de outra forma. Vou fazer aqui ao lado, escrever o nome professor. Vejam só, escrevi aqui a palavra professor e nós poderíamos então mudar esta fórmula. Veja só, vou dar 2 cliques, vou entrar na fórmula novamente, vou apagar agora essa palavra professor. É outra forma, gente, você pode deixar do jeito que nós acabamos de fazer. Mas imagina que eu quero fazer assim, foi assim que nós fizemos nas atividades anteriores. Então agora, no lugar de eu escrever o nome professor, eu venho só aqui e seleciono a palavra professor que está nesta célula. Vou dar um Enter, também deu 11. Deixa eu botar aqui esta célula de outra cor, só para a gente identificar. Botar essa cor mais forte. Professor. Observa como é legal isso aqui. Se eu trocar agora e colocar aqui o nome diretor, quero fazer a contagem dos diretores, eu tenho nesta listagem 4 diretores. Se eu quiser saber quantos apoio, eu tenho 5 pessoas de apoio, 5 cargos, né? Então veja que tem essas duas formas que você pode estar fazendo. A questão 2 diz quantas pessoas foram contratadas após 2/2 de 2012. Ou seja, após essa data, quantas pessoas foram contratadas? Então, a gente pode aplicar nesse caso também a função conte C. Bom, eu quero saber agora quantas pessoas foram contratadas após essa data. Então, o meu intervalo aqui é a célula E, onde tem a data de contratação. Esse é o meu intervalo. O meu critério, vou botar ponto e vírgula, serão o quê? Eu vou escrever aqui o símbolo de maior que e a data que ele está pedindo. Então, para eu fazer isso, eu vou pôr, entre aspas, duplas, o sinal de maior, porque é após, 2/2 de 2012. E vou digitar aqui, maior que 2/2 de 2012. Fecho as aspas duplas e dou Enter. Então, nós temos aí 19 pessoas que estão depois dessa data, 2/2 de 2012. A terceira questão é: quantos professores ganham mais que R$4.000? Então, vamos lá. Igual, conte C. O meu intervalo de critério agora é quantos professores. Aqui eu vou ter 2 critérios, tá bom? 2 critérios, que é quantos professores e os que ganham acima de R$4.000. E quantos ganham acima de R$1.000? Então, o primeiro critério, critério 1, seria aqui a coluna dos professores. Ponto e vírgula. Quem é o meu critério? Este foi o intervalo. Aliás, nós não vamos aplicar aqui o conte C, é o conte 6. Conte 6, nós vamos ter 2 intervalo, não pode ser o conte C. Conte 6, tá? Deixa eu ir apagando aqui, para a gente selecionar conte 6. Conte 6, o intervalo, coluna B, ponto e vírgula. O meu critério 1 é o nome professor. Então, eu vou escrever aqui a palavra professor entre aspas duplas. Fechei aspas duplas, ponto e vírgula. Qual é o meu intervalo 2? Meu intervalo 2, a coluna de salário. E as pessoas, vamos selecionar a coluna de salários, ponto e vírgula.
E o meu critério é aquelas que ganham mais que R$ 4.000. Se é mais que R$ 4.000, eu devo colocar entre aspas duplas. Então, maior que R$ 4.000. Fecho as aspas e dou um Enter. 5 professores ganham mais que R$ 4.000. E a questão 4, quantos funcionários estão na referência A? Então, vou aplicar aqui a função conte-se. Ela é simples, só tem um critério, né? Então, nós vamos usar novamente a conte-se. Veja que na questão 3 eu usei a conte 6. Agora é conte C, ok? Só tem um critério, só quero saber quantas pessoas estão na referência A. Então, o meu intervalo aqui é a coluna C, onde estão as referências, ponto e vírgula, e o meu critério é o A, referência A. Então, eu abro aspas, escrevo A e fecho aspas. E dou um Enter. 10 pessoas estão na referência A. Essa questão 5 eu poderia fazer igual à questão, a primeira questão. Eu poderia escolher aqui uma célula e colocar aqui A. Bom, então eu teria que vir agora e apagar aqui esta letra A que eu pus entre aspas, tá? Se eu não quiser usar dessa forma, como é para responder só uma questão, mas imagina que eu quero saber quantos estão na referência B, quantos estão na C, nas outras, nas demais. Então, eu poderia, no lugar de escrever o nome da referência, a letra da referência, eu venho aqui e seleciono esta célula onde está a referência A e dou um Enter. Então, 10 pessoas. Agora, se eu vir aqui e trocar para a referência B, olha, 2 pessoas, a referência F, 5 pessoas, a referência E, 4 pessoas, a referência D, 9 pessoas. Fica mais legal, você que escolhe a forma, porque tem várias maneiras de se trabalhar essas duas funções, a função conte-se e a função conte-6. Então era isso, gente, que eu gostaria de ter trago e trouxe para vocês como uma revisão. Vocês façam essa atividade, respondam essas perguntas e também não esqueçam de deixar o like de vocês neste vídeo. Então é isso e até a próxima aula.